Um dos temas mais quentes para o Enem deste ano e para outros vestibulares, uma atualidade desta semana, foi tema do meu simulado na semana passada. Será que eu tenho bola de cristal? Será que eu tenho um contato dentro do Congresso Nacional, do Ministério da Educação ou do INEP? Não. Isso é trabalho de redação sério e bem feito. Vem comigo porque eu vou te entregar a grande atualidade desta semana. Vou também te mostrar como isso pode virar e virou tema de redação no modelo Enem. E além disso, eu vou te entregar os repertórios e os argumentos. E sendo muito sincera, se vocês se comportarem direitinho, eu entrego até a proposta de redação. Então vem comigo porque a gente vai falar sobre o fim da escala 6 por 1. Olá, meus queridos, tudo jóia? Este é o Giro da Jana e eu estou gravando hoje às 19 horas e 45 minutos. Vai levar um tempinho para subir para o YouTube do dia 29 de maio de 2026. Na minha opinião, a gente teve nesta semana um marco na história da dignidade, não dos trabalhadores apenas, também das famílias, das crianças, das mulheres, um marco da dignidade do cidadão brasileiro. Estou falando, sim, do fim da escala 6 por 1, né? A nossa Câmara dos Deputados aprovou a PEC, que significa Proposta de Emenda Constitucional, que reduz a jornada de trabalho e que estabelece o teto de 5 por 2, ou seja, a pessoa, né, o trabalhador brasileiro pode trabalhar no máximo 5 vezes na semana. É necessário que haja 2 folgas previstas. E, além disso, além dessas 2 folgas por semana, houve uma redução de 44 para 40 horas por semana em até 14 meses. Mas o que eu tenho te falar é que nada está ganho ainda. Essa proposta saiu do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e foi para o Senado. Tem que passar pelo Senado. Se passar, se for aprovada pelo Senado, vai para sanção presidencial, ou seja, aprovação presidencial. Como eu sou, além de professora de redação, professora também de língua portuguesa, eu acho importante que vocês saibam escrever adequadamente a palavra sanção nesse sentido de aprovação, tá? Sanção no sentido de aprovação, por exemplo, na expressão sanção presidencial, é com C cedilha, tá, gente? Sanção com S aqui é o Sansão da Mônica, ou Sansão lá da Dalila, figura bíblica, entre outros elementos. Então temos aqui, deixa eu riscar o que está errado para vocês não guardarem, sanção, ou seja, autorização, validação, chancela presidencial. E aí você pode me perguntar assim, Jana, mas que história é essa que os seus alunos já tinham escrito um tema sobre isso? Pois é, eu quero te mostrar o simulado 4 feito pelos meus alunos. Os meus alunos, como alguns de vocês já sabem, fazem simulados mensais inéditos. Então, em todos os meses, no fechamento de cada um dos meses, a gente vê quais foram os principais acontecimentos daquele mês e seleciona quais têm maior probabilidade de aparecer, não apenas no Enem, mas também nos outros vestibulares. Eu tenho vários alunos de FUVEST, Unicamp, UERJ, as faculdades particulares de medicina, entre outros. E o simulado de maio, então deixa eu colocar aqui, dos meninos, foi Caminhos para garantir ao trabalhador brasileiro o direito ao tempo livre e ao descanso. A gente monta uma proposta de redação mais ampla, porque não vai cair redução da jornada de trabalho como tema do Enem. É específico demais. Uma pegada mais Enem seria pegar esse acontecimento, a aprovação da jornada 5 por 2, e extrapolar, colocando, obviamente, um contexto mais social, transdisciplinar, entre outras coisas. E a gente sempre coloca na coletânea qual
ou quais foram os acontecimentos que motivaram a escolha do tema. E aí a gente fez isso especificamente no tema, desculpa, no texto base número 2. Então a gente pôs a atualidade do tema no texto 2. Não tinha sido aprovado ainda, né, o processo, o projeto no Congresso. A gente tinha, quando da elaboração deste simulado, olha ali, apenas ao encaminhamento presidencial, formalizando o envio ao Congresso. Agora, nesta semana, é que foi aprovado no Congresso. E aí eu vou fazer um momento jabá, sim. Eu acho um diferencial dos nossos cursos que tenhamos simulados inéditos, exclusivos, atualizados, tá? Dessa maneira, eu não tô tentando adivinhar o tema do Enem ou dos demais vestibulares. Eu tô aproveitando para manter os alunos atualizados, mas também tentando treinar neles um olhar que perceba, por conta própria, o que poderia virar tema. E o que é interessante é que este e os demais temas de simulado são simulados, ou seja, eles não têm ideia do que vai cair no simulado. Tem outros temas que eu trabalhei aqui com vocês e que foram tema de simulado. A gente falou sobre, por exemplo, a questão do bem-estar animal e o direito dos animais a partir do caso Orelha, lá no mês de fevereiro, entre outros, beleza? É só dar uma olhada aqui. E se você tem, por exemplo, o interesse em fazer parte das minhas turmas, você pode ir lá no QR Code que tá na tela ou no link que vai aparecer aqui embaixo na descrição desse vídeo, entre outros espaços, para manifestar o seu interesse, beleza? Mas agora eu vou parar esse momento jabá e vou voltar a comentar esse acontecimento. Então, voltemos ao acontecimento em si. Vou apagar aqui meu momento gramatiqueira. E o fim da jornada 6 por 1 e a aprovação, por exemplo, da jornada 5 por 2, com um limite de 40 horas de trabalho na semana, foi aprovado em 2 turnos, né, agora, nesta semana. E se você gosta de números, no Enem não se exige que você decore números, você pode guardar o número dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição. É a PEC número. Eu tô aqui com uma cola, obviamente, tá, gente? Eu tenho uma cola aqui, ó. Essa tela aqui é a minha cola, porque, poxa, é impossível eu guardar isso tudo. Eu faço um roteirinho antes de começar a gravar, mas eu finjo que eu tô improvisando pra você pensar, pelo menos, que a gente tá batendo papo, tá? É tudo fingimento, mas é do fundo do meu coração. Então a gente tá falando aqui da PEC 221, que foi apresentada pela primeira vez em 2019. É isso que significam esses números. Uma coisa importante de vocês saberem, né, é que este tema não vai aparecer como jornada 6 por 1 versus jornada 5 por 2, mas o Enem vai, por exemplo, abordar esse assunto numa pegada um pouco mais ampla. Por que que eu acho que este tema tem cara de Enem no final das contas? Primeiro, a gente tem uma abordagem transdisciplinar. A gente pode falar sobre saúde física, mental e social do trabalhador que está exposto a jornadas muito extensas, a jornadas que a gente chama de jornadas exaustivas. A gente até colocou isso lá na coletânea do simulado para os meninos, a gente colocou isso por meio do texto número 3, que fala dos impactos, por exemplo, para a previdência social dos adoecimentos mentais, como transtornos de ansiedade, transtornos de humor, por exemplo, a síndrome de burnout. E aí, a coletânea ajudava os meninos, e eu quero dar de presente para vocês, mostrava quais são as causas desse adoecimento mental dos trabalhadores brasileiros. Beleza. Uma coisa importante é que a grande discussão acerca da PEC é a importância do tempo livre, do descanso, do lazer. E, na verdade, essa grande mobilização social se inicia a partir da luta deste homem que eu gostaria que vocês prestassem atenção. A legenda da notícia já mostra, é o Rick Azevedo, que trabalhava como balconista de drogaria, era, né,
submetido à jornada 6 por 1, passou pela questão de exaustão e começou a discutir isso no TikTok. Na última eleição, né, de vereadores, ele foi eleito vereador pela cidade do Rio de Janeiro. E aí eu acho muito importante a gente pensar como eventualmente algumas pautas, elas não atravessam apenas poucos grupos. É interessante a gente pensar, por exemplo, que este homem negro, homossexual assumido, assim como a deputada Erika Hilton, que é uma mulher negra trans, ambos de origem periférica, encabeçaram o maior movimento dos últimos tempos em defesa dos direitos dos trabalhadores. Portanto, quando você, por exemplo, falar sobre isso em um texto, você pode usar o conceito de interseccionalidade. Vamos lá para o primeiro repertório de hoje? O conceito de interseccionalidade, deixa eu ver se vocês estão vendo, acho que sim. Já apareceu várias vezes nos meus vídeos aqui no YouTube. Eu destacaria duas autoras que falam muito sobre interseccionalidade. A gente pode destacar a Lélia Gonzalez, filósofa, belo-horizontina, aquariana como eu, e que fala da importância de se levar em consideração as interseccionalidades, ou seja, os cruzamentos entre raça, são ambas pessoas negras, classe, são ambos de origem periférica, mas também gênero. As principais afetadas pela jornada 6 por 1 são as mulheres brasileiras, às quais é imposta frequentemente uma jornada dupla ou tripla de trabalho. Elas trabalham 6 dias ininterruptamente, ao fim da jornada de trabalho tem que fazer os trabalhos domésticos, e aí eu pergunto: você se lembra daquele tema do Enem, que é a necessidade de dar visibilidade ao trabalho de cuidado feminino? Então você pode fazer aquela técnica que eu já ensinei aqui, que é de reciclar repertórios, argumentos e propostas de intervenção. E principalmente são afetadas as mulheres que são mães solo, mulheres que não têm o apoio dos pais de seus filhos para a criação e às vezes até para o sustento dos filhos. Então a gente está discutindo, assim como proposto pela Léa Gonzalez. Ô, gente, eu pus S no final, mas se não me engano, o Gonzalez dela é com Z, tá? Ah, Jana, mas eu não conheço a Lélia Gonzalez. Tem problema não, você pode usar a Djamila Ribeiro, que também fala desse conceito. Filósofa brasileira, também, obviamente, uma herdeira da obra e da tradição de feministas negras como a Lélia Gonzalez, tá? Então, em relação a esse tema, eu tô chegando aqui no limite do meu horário, do meu tempo para falar sobre esses aspectos, eu destacaria, além do conceito de interseccionalidade, a gente poderia, por exemplo, discutir também alguns outros repertórios socioculturais que se aplicam perfeitamente aqui. Obviamente, a gente pode pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Que garante o descanso, o repouso e o lazer como direitos. Algo que se desdobra também lá na Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, que enumera direitos sociais, e um dos direitos sociais enumerados é o direito ao lazer, lembrando com Z, tá, pessoal? Se você escrever com S, vira laser, e o laser não é um direito constitucional. Mas a gente pode também, por exemplo, desdobrar essa discussão para aspectos mais políticos. Às vezes, por exemplo, usar a noção de exploração, de reificação e de alienação do trabalhador presente na obra do nosso querido Carlos Marques.
Gente, desculpa, eu dou apelido para os pensadores. Karl Marx, na minha mente, se chama Carlos Marx, tá? Então, eu colocaria a noção de reificação, de mais-valia, ou até mesmo luta de classes. Né? Janaína, mas por que você colocaria luta de classes? Porque os donos das empresas, alguns, não estou falando de todos, não, nada contra empresários, até sou uma, tem os empresários de gente fina, mas alguns falaram que se a jornada 5x2 fosse aprovada, eles demitiriam todos os seus empregados. Então, acho que se trata de dois grupos com interesses muito diferentes. E isso tem a ver com a luta de classes marxista, ou, como alguns amigos sociólogos falam, marxiana. A gente poderia falar até mesmo dessa internalização da cobrança por produtividade, por exemplo, manter-se constantemente trabalhando. Eu, por exemplo, colocaria aqui um outro aspecto. Eu usaria, por exemplo, o filósofo queridinho da contemporaneidade, o Byung-Chul Han, né? E a noção de sociedade do desempenho. O homem contemporâneo internalizou a cobrança e ele vira senhor e escravo de si mesmo. É interessante usar esse conceito que vem dentro da discussão sobre a sociedade de desempenho, que está no livro A Sociedade do Cansaço dele, tá? E aí, Jana, poxa, mas acontece o seguinte: esse quadro que se chama Giro da Jana também tem o Janaflix. O que eu posso assistir para pensar sobre isso? Clássicos, tá? Deste canal, pelo menos. Você pode assistir ao filme brasileiro, Que Horas Ela Volta, para entender exploração do trabalhador, o direito ao lazer e luta de classes. Ou até mesmo o Tempos Modernos, né? Clássico lá do Carlos Chaplin. Gente, eu não sou uma pessoa madura. Eu chamo o Chaplin, que é Charles Chaplin, de Carlos Chaplin, assim como eu chamo Karl Marx de Carlos Marques. Foi mal. Então temos aqui também Tempos Modernos. Tá? Entre outras discussões. E aí eu tenho que contar para os senhores o seguinte: eu gravei para os meus alunos um comentário sobre esse tema do simulado. Vou colocar aqui, vou abrir ele aqui, né, para vocês se lembrarem do tema do simulado. E eu transcrevi isso, transformei em texto, porque às vezes os meninos preferem ler o texto, tá? E aí eu vou mandar para os meus alunos daqui a pouco no Discord, que é a nossa plataforma interna de discussões e de troca de materiais. Mas eu tô querendo compartilhar com vocês. Vamos combinar algo que vocês podem me mandar lá no meu Instagram, lá no @janarabelo, para eu devolver com esse arquivo. Eu queria que vocês fossem lá no @janarabelo e lá no inbox, também conhecido como DM, nas mensagens privadas. Vocês vão me mandar a palavra não, né? Deixa eu ver qual que a gente vai usar. Ai, gente. Vocês vão me mandar a sigla utilizada pelo Rick, né, que foi o grande responsável por essa discussão, para se referir às demandas. Ele usou a sigla VAT para falar dessa luta. Então, você vai me mandar a sigla VAT. O que que a sigla VAT significa? Vida além do trabalho. Se você me mandar VAT no inbox do Jana Rabelo, eu te mando, não sei, a proposta, a transcrição da aula. Me conta aqui nos comentários o que vocês querem. Eu mando se vocês me mandarem VAT.
Tranquilo? Meus queridos, mais uma vez eu agradeço a todos pela atenção, pela audiência. Peço desculpas se esse vídeo ficou mais longo do que o planejado, mas eu não consigo entregar superficialidade às vezes, principalmente neste assunto. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Ou então, obviamente, lá no @JanaRabelo. Beijo.